Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos estudar as cotas de disco no Linux. Bom, cotas de disco são utilizadas para limitar o espaço em disco que os usuários têm para gravar os seus arquivos. Legal? Bom, antes da gente implementar as cotas de disco via comandos num Linux de teste, vou colocar algumas definições aqui em texto. Então vamos lá. Bom, para começar, existem dois tipos de limites de cotas que você pode aplicar no Linux. Tá? A gente vai chamar esses limites de limite hard e limite soft. Dois tipos diferentes de limites de cotas. Tá? O limite hard ele indica quando o usuário não pode mais gravar arquivos no disco. Tá? Então, o usuário não pode exceder o limite hard, tá? Pois será impossibilitado de continuar gravando arquivos. Gravar arquivos ou aumentar o tamanho de um arquivo, acrescentar dados, copiar arquivos, não importa. O cara não grava mais nada naquele disco. Tá? Isso a gente chama de limite hard. Já o limite soft, ele permite que o usuário continue gravando arquivos. Porém, o usuário ele vai receber uma mensagem de aviso, tá? Quando ele exceder o limite soft. Então, ao exceder o limite soft, tá? Porém, consegue criar novos arquivos ou aumentar o tamanho de arquivos existentes até atingir o limite hard que foi definido anteriormente. Então, é mais para o usuário se conscientizar de que ele está se aproximando do seu limite máximo de gravação de arquivos. Então o limite soft dá um aviso para o cara dizendo, olha, você está se aproximando do limite hard, está excedendo o limite. Fique esperto porque logo você não vai conseguir gravar mais nada. Ok? Bom, uma outra definição importante é o que a gente chama de período de tolerância. Tolerância, ou grace em inglês. Opa. Grace em inglês. Tá? O que é esse período? Esse é o período no qual o usuário ainda vai conseguir gravar dados, mesmo que ele tenha ultrapassado o limite hard. Então, você dá uma tolerância para o cara. Olha, ele ultrapassou o limite hard, mas eu não vou impedir o cara de continuar gravando arquivos nesse momento. Eu vou dar alguns dias para ele, para que ele limpe a sua caixa, né, seus arquivos, suas pastas, e libere espaço. Caso contrário, no fim do período grace, o cara não grava mais nada em definitivo. Então, esse é o período no qual o usuário ainda consegue gravar dados, mesmo após ultrapassar o limite hard. Tá? Isso é em dias, por exemplo. Beleza? Então, algumas definições sobre as cotas de disco no Linux. Tá? Bom, a gente vai agora implementar as cotas de disco utilizando um sistema de teste. Eu vou utilizar aqui um sistema de teste. Eu tenho um Debian disponível, um Debian 7.0, e aí eu vou utilizar esse sistema para implementar as cotas. Então, vamos lá para o Debian. Bom, estou logado aqui no meu Debian, estou como root, né? Você precisa estar como root para implementar as cotas de disco. Tá? Primeira coisa, eu vou dar uma olhadinha para ver os usuários que eu tenho disponíveis aqui. Então, eu tenho o usuário Fábio, Boson e Ana, 3 usuários. Tá? Vou implementar as cotas em um desses usuários aqui e depois fazer alguns testes. Bom, para começar, precisamos instalar os pacotes de cota. Tá? Então, a gente vai fazer a instalação desses pacotes utilizando o apt-get install aqui no Linux Debian. Se você estiver usando uma outra versão do Linux, você utiliza o instalador, o gerenciador de pacotes mais adequado, como por exemplo o YAML. Então vamos lá. apt-get install, e aí você vai instalar Quota, com Q-U-O-T-A, Quota, e também Quota Tool, algumas ferramentas de gerenciamento de cotas. Tá? Então, Quota, que é um pacote principal, e Quota Tool, ferramentas de gerenciamento. Então, vamos instalar. Enter.
Beleza, ele vai baixar alguns kilobytes de arquivos. Quer continuar? Sim. Deixamos que a instalação ocorra. Na verdade, eu estou com o repositório do Squeeze ainda aqui, mas tudo bem. Bom, Ctrl L, está instalado o pacote. Tá? Agora o próximo passo é editar o FSTab. Então o FSTab ele tem as informações sobre a montagem das minhas partições e eu preciso informar o FSTab que as cotas serão utilizadas em uma partição específica. Tá? Então eu vou editar o FSTab agora. Então eu vou usar o vi /etc/fstab. Ok. Aqui dentro do FSTab eu vou localizar a minha partição principal, que é o meu SDA1. Tá? Porque eu vou implementar as cotas nessa partição. Se você quiser implementar cotas em outras partições do seu disco, ou em outros discos do seu computador, você vai fazer o mesmo processo em cada uma dessas partições ou cada um desses discos. Legal? Eu vou implementar em SDA1. Então aqui a coisa é simples. Tem o meu ID, ponto de montagem, tipo de partição e aqui as opções. Tá? Eu tenho como opção errors igual remount menos RO. Então no finalzinho dessa opção, que no seu computador pode estar aparecendo apenas como defaults, né? Se tiver como defaults, é o mesmo local. Eu vou acrescentar uma vírgula, tá? E inserir as opções USR quota, vírgula, GRP quota, cotas de usuário e de grupo. Tá? Então, duas opções. Estou informando que nessa partição serão implementadas cotas de usuário e de grupo. Feito isso, vou salvar, beleza, salvo e vou sair. Tá? Ok, saí, voltei para o meu prompt. Agora eu tenho que remontar a partição ou reiniciar o servidor. Como eu vou acrescentar as cotas na minha partição raiz, eu vou reiniciar esse servidor e na volta a gente vai prosseguir então com a configuração das cotas. Então, reiniciando o servidor. Beleza, meu servidor vai reiniciar e aí a gente vai prosseguir com a configuração das cotas. Tá? Lembrando que eu fiz, eu instalei as duas ferramentas de cotas, a ferramenta principal Quota e Quota Tool, e habilitei as cotas na minha partição principal. Tá? Agora eu reiniciei, vou fazer o meu logon. Legal. Próximo passo, vou coletar alguns dados sobre as cotas. Tá? Então para isso eu vou utilizar um comando chamado quota check. Quota check. Checagem de cota. Com as opções A, V, U e G. A significa que ele vai verificar todos os sistemas de arquivos que estão habilitados para cotas. Ou seja, aqueles sistemas onde você acrescentou as opções USR quota e GRP quota. O V, modo verboso, para ele emitir informações na tela. O e G, user e group, para ele verificar as cotas de disco de usuários e de grupos. Então, vou dar um Enter. Legal, ele dá algumas mensagens de quota. Ele pede para mudar para cotas com journaling. Tá? Ele diz que a quota para os usuários está habilitada no ponto de montagem barra. Tá? E pede para desligar as cotas ou usar a opção "-F para forçar a checagem. O que eu queria mesmo era ver isso. Quota for users is enabled on mount point. Tá? Então as cotas estão habilitadas no meu diretório raiz. Bom, vamos ter certeza disso? Então eu vou fazer o seguinte. ls barra para observar o que nós temos no raiz. Você vai observar que nós temos dois arquivos logo no comecinho, a quota.group e a quota.user. Esses arquivos foram criados durante o processo de implementação da cota de disco. Tá? Então esses arquivos são os arquivos de configuração da cota, mas você não vai editar esses arquivos. Tá? A gente vai utilizar alguns comandos para gerenciar essas cotas. Então beleza, as cotas estão prontinhas para a gente começar a atribuí-las aos usuários. Tá? Vou dar um Ctrl L para limpar a tela. E agora eu vou utilizar o comando edQuota, editor de cota, para editar a tabela de cotas de um usuário. Por exemplo, eu vou utilizar o usuário Boson. Então eu escrevo Boson, edQuota Boson. Aí eu vou atribuir uma cota a esse usuário. Dou Enter e ele abre o arquivo de cotas do usuário. Então está aqui
Just quotas for user boson. Bom, esse arquivo ele é dividido em várias colunas. A primeira coluna é o sistema de arquivos, ele mostra em qual sistema de arquivos está sendo aplicada a quota. É esse nomezão grandão. Tá? Segunda coluna, blocks, os blocos disponíveis. Depois, limites soft e hard. Então é aqui que você vai trabalhar, nos limites soft e hard das cotas. Tá? Blocks eu não vou alterar, você não deve alterar. Você vai trabalhar apenas em limites soft e hard. E você pode também alterar por inodes, que é a próxima coluna. E para inodes você também vai ter soft e hard. Então você pode criar cotas por bloco, ou seja, número de blocos que o cara vai ter disponíveis para gravar seus arquivos, ou por inodes. Aí você pode especificar quantos inodes o seu usuário vai ter disponíveis para gravar também os seus arquivos. Legal? Então a gente pode fazer por blocos ou por inodes. Bom, para testar isso aqui no meu sistema, eu vou fazer algo bem lightzinho. Tá? Eu vou habilitar uma cota bem pequena, porque eu quero realmente que ele exiba mensagem de erro quando o usuário for gravar arquivos nesse sistema. Tá? E como o vídeo não pode ficar muito extenso, né? Não quero que o vídeo fique muito extenso, então eu vou só fazer um exemplo rápido. Para isso eu vou habilitar aqui para esse usuário boson uma cota soft pequena, 20 blocos, e uma hard pequena, 30 blocos. Tá? Lembre-se que a primeira coluna é File System, a segunda Blocks, e a terceira e quarta colunas é que definem as cotas em si, Soft e Hard. Cuidado porque o arquivo é meio deslocado por causa do tamanho aqui do File System, que é gigante. Então, primeira coluna, segunda inodes, aliás, segunda Blocos, terceira Soft, cota Soft, está 0, como você pode ver aqui. Então, essa aqui vai se transformar em 20, por exemplo. Próxima coluna, blocos, cota hard dos blocos, está em 0 também, vou colocar 30. Tá? Se você quiser fazer por inode, temos 4 inodes, 0 e 0. Tá? Então no momento eu vou ajustar a cota desse usuário para 20 blocos soft e 30 blocos hard. Feito isso, eu salvo o arquivo e saio. Beleza, a cota deste usuário, do usuário boson, está ajustada, já está pronta para ser utilizada. Tá? Antes disso, eu ainda posso, se for necessário, ajustar o período de tolerância, que é o tal do Grace. Para ajustar o período de tolerância, você utiliza o comando add quota -t. Tá? E aí você consegue ajustar o período de tolerância para todos os usuários. Tá? Para todos os usuários. Então está aqui. Tem o mesmo esquema, né? File System, Block, período Grace e período Grace para inodes. Então 7 dias é o padrão. Se você quiser mudar isso, é só aumentar ou diminuir o número de dias. Tá? Então os limites soft dos usuários. Mas eu não vou alterar o período Grace no momento. Eu vou simplesmente sair. E agora eu vou testar o uso da quota com esse usuário. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou logar como boson. Na verdade, eu só vou fazer um su boson para não ter que reiniciar a máquina mais uma vez e vou entrar como usuário boson. Tá lá, estou logado como boson. Agora eu vou mudar para o meu diretório home /boson. Beleza. Não tem nada lá dentro, tá? Estou no diretório home /boson e agora eu vou tentar criar um arquivo aqui dentro. Eu vou abrir o editor VI e vou tentar criar um arquivo qualquer, por exemplo, teste cotas. Entro no arquivo, estou como usuário boson e vou escrever alguma coisa dentro dele. Então, este é um arquivo para teste de cotas de disco no Linux. Ok, vou tentar gravar esse arquivo agora. Então, w gravar. Opa, olha a mensagem que aparece aqui embaixo. Aviso. User block quota exceeded. Excedi a quota do usuário que foi baseada em blocos. Tá? Beleza. Vou sair do arquivo agora. Saiu. Vou dar um ls-l. Veja que ele gravou o arquivo. Teste cotas, 59 bytes. Tá bonitinho. Mas por que ele deu aquele aviso? Eu excedi o limite soft.
excedi o limite soft. Então ele dá um aviso para você. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar copiar um arquivo para dentro do diretório /home/boson. Por exemplo, eu vou copiar o arquivo cp /etc/pswd para cá. Então, Enter. Warning, user block quota exceeded. Então, ele me deu outro aviso dizendo que eu excedi o limite de cotas desse usuário. Dando um ls-l, veja, ele copiou o arquivo pswd. Então eu já excedi um dos limites. Se eu continuar gravando arquivos, eu vou acabar excedendo também o limite hard, e aí não vou conseguir gravar mais nada dentro desse disco aqui. Ok? Deixa eu limpar a tela então. Vamos gravar então mais um arquivo aqui para ver o que acontece. Vamos fazer o seguinte: ls-l /etc pipemore. Vamos procurar um arquivo grande aqui. Vamos ver o que a gente pode usar de arquivos. Os arquivos com poucos bytes. Deixa eu localizar um arquivo. Acho que tem um arquivo aqui excelente. Arquivo services. Esse que está aqui no comecinho. 19.666 bytes. Vou copiar esse arquivo para dentro do diretório home do usuário Boson agora. Então vamos lá. cp /etc /services ponto, para copiar para o diretório atual. Enter. Opa! Write failed. Escrita com falha. User block limit reached. Alcançamos o limite de bloco do usuário. E aí ele diz: Disk quota exceeded. Excedemos o limite de disco de cota. Bom, o que acontece nesse momento? Veja que interessante. Eu vou abrir o arquivo /etc /services para mostrar o que tem dentro dele. Então, olha o que tem dentro do arquivo. Então, uma série de serviços, suas respectivas portas, até a porta número 60.179 TCP. Agora, eu vou abrir o arquivo que está dentro do diretório Boson, porque se você olhar no diretório Boson, ele copiou o arquivo, aparece lá, services. Tá? Mas veja que interessante. O arquivo que está dentro do diretório Boson vai somente até a porta 206. Ou seja, ele começou a copiar o arquivo e quando o limite de cota foi excedido, o limite hard, ele parou. E aí copiou só uma parte do arquivo. Tá? Se você der um ls-l /etc /services, ele mostra que o arquivo tem 19.666 bytes. Mas o ls-l services, que é o arquivo que está no diretório Boson, tem apenas 4.096. Então apenas uma parte dele foi copiada até exceder o limite hard. Então você viu que quando excedemos o limite soft, ele dá uma mensagem de erro, mas copia o arquivo. Excedeu o limite hard, ele para de copiar em definitivo. Beleza? Então tá aí. Limite de cota excedido para o usuário Boson. Para a gente encerrar, existe um outro comandinho chamado repquota, que gera relatórios do uso de cotas. Tá? Eu vou utilizar o repquota com a opção "-a", para mostrar todos os relatórios de uso de cotas. Então, repquota-a, Enter. Opa, tem que estar como usuário root. Isso, repquota-a. E aí ele traz o relatório, o report do uso de cotas. Tá? Então você tem aqui os usuários nessa tabela, na coluna 1 o nome do usuário, na coluna 2 quanto de espaço o cara já usou e os limites que ele possui. Tá? Aí se tem um limite Grace ou não. Veja que para o usuário Boson nós temos usados 28, 28 blocos, e o limite é 20 para o soft, 30 hard. Tá? Ele parou em 28 porque para continuar copiando aquele arquivo ele precisaria de mais blocos do que os 2 blocos que ainda estão disponíveis. Então foi bloqueado o usuário Boson. Os outros que estão com 0 nos limites, 0 significa sem limites. Então se você colocar 0 em soft ou hardware, você tirou o limite daquele item. Beleza? Então é isso aí. Isso é um básico sobre o uso de cotas no Linux. Teste aí no seu sistema. Espero que você tenha gostado. Aproveite também para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e para curtir o nosso site www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado, pessoal, e até a próxima.